Obrigado. Voltando nessa parte, nesse quesito do sacrifício do cordeiro, eu separei uma pergunta. Então, essa é as vestes brancas que está lá em Apocalipse que Jesus vai nos dar? É isso? Exatamente. Essas vestes brancas que está em Apocalipse 3, quando Eu não sei o Jesus. capítulo, não, mas eu sei que está lá. Tem duas partes em Apocalipse que fala. Apocalipse 3, quando Jesus traz uma promessa para a igreja de Sardes, né, que o vencedor receberá vestes brancas. Em Apocalipse 7 também, Jesus fala que o seu povo receberá vestes brancas. Então, João tem uma visão ali de uma multidão de pessoas vestida de roupa branca. Então, essas vestes, as vestes que cobrem a nossa nudez, a nossa vergonha, e mostra que aquele povo ali é um povo santificado, escolhido por Deus. Tem uma pergunta, pode. Você falou a respeito do. Desculpa, boa tarde, um bom dia e uma boa noite aí para todo mundo aí. Eu não sei que hora vai passar o vídeo. A pergunta é o seguinte: na época que você falou de Adão e tal, que você contou a história, passando tudo isso, teve Noé, né? Na época de Noé ali, teve a arca e tal, teve os bichos ali. E Noé pegou todo mundo, colocou dentro da arca e Deus deu uma missão para ele de pegar todo mundo ali e só ia existir casal de cada animal, até de ser humano, ia existir só um casal. A única coisa que não ia existir de casal, se eu não me engano, era o ser humano. O ser humano não ia poder mais se procriar. Alguma coisa do tipo. Ser humano. Ia ter o ser humano, só que aí só o ser humano que ia estar na arca, ele ia poder viver, só que ele não ia poder mais se procriar. Aí Deus mandou não sei se foi uma decisão própria de Noé dele querer recriar a humanidade ali. Aí eu queria saber isso de você. Como você falou que na época de Adão ali todo mundo veio apagado e tal, aí me passou essa dúvida a respeito da humanidade. Você falou da humanidade ali, eu queria saber, eu tenho essa dúvida aí. Bom, então, a humanidade ela vem defiando, né? Primeiro eu vou explicar o que acontece ali até a época de Noé, porque nós vivemos dentro do tempo. O tempo para Deus é isso aqui, ó, 1 milhão de anos é isso aqui, 1 bilhão de anos é isso aqui. Milhões e milhões de anos passam num lapso para Deus. Um dia eu assisti um filme com a minha esposa, com a Jéssica, que está aqui do lado, e esse filme era muito interessante, que falava de uma caverna. Uns jovens entraram na caverna, e aí quando eles entraram, eles foram tentar sair, mas quando eles saíram, o mundo já tinha acabado. Isso tinha passado só um dia para eles dentro da caverna, mas o mundo já tinha acabado, já tinha tido vários apocalipses e a Terra já não existia mais e toda destruída, né? E eles foram resgatados por uma nave espacial que estava falando, que brisa isso, porque o tempo na caverna não passava, né? E a gente vive preso no tempo. Se o homem lá no Éden vivesse numa condição espiritual, o que ia acontecer com o homem? Ia cair, ia morrer, ia acabar tudo. Só que Deus, ele nos coloca dentro do tempo para que haja tempo, para que haja todo o plano, tudo aquilo que o homem também tem que viver para o arrependimento, para o retorno a Deus. Então a gente vive dentro do tempo. Como para Deus a gente estaria em câmera lenta. Para o mundo espiritual a gente está em câmera lenta, praticamente parado. Mas a gente vai vivendo dessa forma. Mas mesmo assim, o homem quando vem ali na sua queda, ele vem bem devagarinho caindo. E a maldade, ela toma conta. A maldade que está dentro do homem, aquilo que já é gerado ali dentro do Éden, no Éden, que a gente sabe que o Éden é um particular do homem com Deus. Então o homem ele perde esse particular com Deus, e essa maldade de querer ser, de querer obter, de querer ser melhor que o outro, a gente vê até no jogo de futebol na rua. Né? Um moleque quer ser melhor que o outro, o garoto quer ser melhor que o outro.
Aí a gente vai vendo nos mais adultos, um querendo ser melhor que o outro. No trabalho, um quer ser melhor que o outro. Aí a nação quer ser melhor que o outro. Os poderosos querem mais poder. Eu quero dominar mais. Quem domina mais é melhor. Então, isso é a maldade do homem que já foi gerada ali no Éden. E foi causada essa maldade dentro do homem pelo desejo de querer ser Deus de si mesmo, pelo desejo de ser como Deus, mas ele colocar o outro como escravo dele. Então, uma coisa já marcante ali do Éden. E essa maldade foi dominando cada vez mais a humanidade naquela época. Agora você imagina uma humanidade sem o Espírito Santo de Deus, porque nós temos hoje o Espírito Santo que ainda nos guia, que nos direciona e que apazigua, mas naquela época não existia. O Espírito Santo vinha sobre uma ou outra pessoa escolhida por Deus. Então essa maldade era mais forte ainda. Era algo assim incontrolável. E aí houve a necessidade de eliminar a terra. Né? Eu costumo falar que não é que Deus é mau. Ai, Deus é mau, ele destruiu. Deus não é mau. E você imagina um aquário cheio de peixe, né? Cheio de peixe, e 2 peixinhos daquele fica doente. Aí ele contamina mais 2, contamina mais 2. O que você vai fazer com os Quando peixinhos? for ver, Vai ter que tirar os peixinhos que estão doentes e deixar os bons. Aí esses peixes vão morrer. Então, se você para eles, joga numa bacia, ou você já joga fora de vez. Então, o que Deus fez a primeira vez foi separar os peixinhos que estavam bons e eliminar os outros que já estavam mortos praticamente. Já estavam mortos. Então separou Noé, seus filhos, as suas noras, né? E um par de cada animal. E aí ele não destrói a humanidade, né? Ele dá tempo, ele né? dá oportunidade para a humanidade Escolha, né? viver. E há indícios que ainda, além de Noé, pessoas obviamente muito ligadas a Deus estavam vivas sem estar na arca. Então isso é um assunto para outro Um outro conteúdo a gente. né? Ligou já. Mas Isso é importante. Mas há indícios disso. Você lendo a Bíblia, você vai entender. Então, assim, vai entender não, né? Mas se a gente pegar aqui e abrir a Bíblia e ler tudo certinho, a gente vai ver que havia outros seres humanos além dos que estavam na arca. Mas esses seres humanos que não estavam na arca, que sobreviveram, são pessoas, alguns são pessoas já ligadas àquilo que era Adão, a família de Adão. Entendeu? Então, já existia outras pessoas ali e depois do dilúvio elas acabam se encontrando em um dado momento. Bom, e provavelmente outras pessoas também que não eram ligadas a Adão, que eram ligadas à família de Caim também, porque a gente vê As histórias. Sim. Deus eliminou para não ter essa maldade, né? Você quer continuar? Então é isso que acontece.